O contrário também é verdade. This is a journey into sound. Olá, boa tarde. Nós viemos ao Ateliê de Iva Viana e queremos desde já agradecer por aceitar o nosso convite. Sabemos que a Iva estudou escultura na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e que após terminar o curso foi convidada por uma empresa estrangeira especializada em gessos decorativos para ser técnica de escultura, local onde desenvolveu o seu trabalho durante 6 anos. Abriu o seu ateliê próprio em 2013. Desde então, como descreveria o percurso que tem vindo a percorrer? Tem sido um percurso... Agora, neste momento já consigo perceber que está um pouco mais fácil, mas o início foi mais difícil para introduzir no mercado. Ou seja, foi quase para introduzir novamente a ideia de gesso, a ideia de estuque novamente no mercado, porque ainda não estava a acontecer, o estuque estava muito em desuso, portanto o processo, a primeira fase foi um pouco difícil. Pois, nós temos consciência que trabalhar na área das artes em Portugal não será tarefa fácil. Então, como é trabalhar numa cidade como Viana do Castelo e como proporciona a visibilidade ao seu trabalho fora desta cidade e até do país, como tem alguns trabalhos no estrangeiro também? Bom, eu acho que trabalhar em Viana do Castelo é um privilégio e é uma vantagem enorme. Portanto, nós estamos muito perto do Porto, eu tenho um ateliê aqui perto da autoestrada, é super sossegado, estou aqui no meio do campo e neste momento com a facilidade das redes sociais, da internet, nós chegamos a todo lado, portanto eu tenho clientes que apanham um avião até ao Porto, alugam um carro e estão aqui num instante, portanto para mim estar em Viana acho que ainda é uma vantagem maior do que se estivesse numa cidade grande. Falou nessa questão das redes sociais. É habitual mostrar a evolução dos projetos nessas mesmas redes, sendo que estes meios de comunicação, a imposição ao site oficial, são uma melhor forma de divulgação do trabalho? Se forem bem usados, sim, sem dúvida nenhuma que são uma boa ferramenta, mas eu acredito que as pessoas têm que saber usar e usar bem. Eu adoro partilhar o meu processo de trabalho, acho muito mais interessante do que partilhar a parte final. Aliás, é um dos meus maiores erros e o meu site neste momento está muito incompleto por causa disso, porque exige que no final de montagem eu vá outra vez aos espaços para fotografar e completar. E eu para já sou apaixonada por este ateliê, pela luz que este ateliê tem, e por isso é que as minhas redes sociais estão sempre a ser alimentadas porque é uma forma de comunicar e eu acredito muito que nós temos que comunicar, mas temos que comunicar bem, não é... Por exemplo, nas minhas redes sociais ninguém percebe a minha vida pessoal, porque realmente só me serve para partilhar o que é trabalho, o que é do ateliê. Pois, partilhar trabalho. E nesse sentido, nós gostaríamos também de compreender qual é o seu processo de trabalho aqui no ateliê. Neste momento eu tenho o João, que está comigo, o meu assistente, não está a tempo inteiro, uma semana inteira, mas está a meio gás. Portanto, o João neste momento já trata de uma parte mais comercial do ateliê, que foi um início que o ateliê teve para arrancar, que foi a criação de objetos, as flores que toda a gente conhece, as rosetas, os objetos mais pequenos. Neste momento já é o João que trata, mas toda a parte da organização sou eu que a faço no início da semana. Depois tudo que é projeto de obra, que eu chamo-lhe de obra, não é? Quando é projeto para incluir na arquitetura, ou neste caso em restaurantes e hotéis, que é aquilo que eu neste momento estou a trabalhar, há todo um processo de desenho, de discutir com o cliente, depois de desenho a modelação, depois da modelação vem o molde de silicone, depois do molde de silicone vem a reprodução, depois vem a montagem. É todo um processo que leva alguns meses. Depende também do projeto que é. Sabemos que a Iva prima por garantir um acompanhamento constante à sua obra por parte dos clientes. Pensa que o envolvimento dos mesmos é fulcral para o desenvolvimento prático dos modelos ou é uma questão mais psicológica? Para mim é um privilégio eles poderem também acompanharem a obra, porque na verdade no final disto tudo quem vai receber a obra são eles. Terem a oportunidade de ver a obra a crescer
eu acho que deve ser fantástico, não é? E eu poder partilhar isso, para mim é um prazer. Na verdade, há sempre um respeito tão grande, nunca me aconteceu de ninguém dizer eu não gosto, porque as coisas acrescem de uma forma tão tranquila que para mim, lá está, eu acho que faz todo o sentido, faz mesmo todo o sentido. Tem alguns trabalhos, como por exemplo os painéis do Hotel Four Seasons em Londres e os da Padaria Ribeiro na Maia, que preenchem planos completos, estando então associados a essas obras e arquitetura que falou anteriormente. Esses elementos são verdadeiros modeladores de espaço, acrescendo esse valor ao do adorno, como até referiu numa entrevista, que estava muito relacionada à questão de acrescentar valor a algo que já existe, à simplicidade. Considera existir uma sobreposição de capacidades entre a escultura e a arquitetura? Sobreposição não, elas acho que se casam neste caso, não é? Porque eu não me quero sobrepor a nada, eu quero que funcione, que seja um casamento perfeito neste caso, essa é sempre a minha intenção. Pois, quando falamos de sobreposição, estávamos a referir aqui a questão de multiplicidade de valores e a junção de senso acrescido entre as duas áreas. Portanto, precisamente esse valor que lhe queria dar de se casarem. E, nesse sentido, gostaria de ter mais trabalhos diretamente relacionados com a arquitetura, trabalhando quase que em parceria com um caráter recíproco, ou prefere trabalhar a escultura individualmente, esses elementos mais pequenos? Não, este trabalho, na verdade, eu acho que o objetivo principal do ateliê é essencialmente trabalhar em conjunto com a arquitetura, sem dúvida nenhuma. Eu não posso eliminar o espaço que vai receber, não posso fazer de conta que não existe. Existe, portanto, quanto mais for fluido e este casamento for mais tranquilo, eu não posso ser à bruta e chegar lá e colocar. Portanto, tem que fazer sentido também. E é mais isso. Eu acho que é isso. Sim, essencialmente, sim. Quando inicia o seu processo criativo, quais considera ser as suas maiores inspirações? Lá está, eu acho que o meu trabalho tem muito a ver também com aquilo que depois eu recebo do cliente, depois da primeira reunião com o cliente e perceber por onde é que nós temos que ir. O desenho é sempre meu, sem dúvida, mas eu percebo, eu acho que não é o cliente que me dá a inspiração, mas basicamente eu acho que a primeira reunião que tenho com o cliente é quando vem a primeira ideia. Acontece sempre, depois posso apresentar uma segunda ou uma terceira, mas naquele momento há qualquer coisa, há sempre aquela palavra-chave ou qualquer coisa que eu ouvi ou que percebi que é essencial, e visitar o espaço também que vai receber a obra, se isso for possível, não é? Ou então perceber o projeto, que está ainda, muitos deles ainda estão em construção, e é daí que vem, sem dúvida nenhuma. Sabemos que a Iva dá muito sim no seu trabalho. Existindo uma relação pessoal em cada uma das suas obras, como descreveria esta sua paixão pelo gesso? É engraçado porque eu não achava piada nenhuma ao gesso, não é? Mesmo na faculdade quase não trabalhei, fiz um trabalho no terceiro ano, que até é curioso, que foi repetição também, tem muito a ver com repetição, mas eu não achava muita piada. E quando eu tive este contato com a tal empresa estrangeira, onde fui técnica de escultura, e percebi a técnica principalmente do estuque, as chapas de zinco cortadas, a chapa a cortar o próprio gesso, fiquei tão apaixonada, e eu perceber que o gesso não é uma matéria que espere, portanto tem aquele timing, nós temos que saber perceber para modelar, para trabalhar com ele. E atenção que isto é uma relação de amor-ódio neste momento, porque ele entra por todos os lados e às vezes eu fico suja dos pés à cabeça, mas não, agora falar a sério, a trabalhar com ele mesmo é incrível. Eu acho que é uma matéria muito bonita e para mim é uma matéria nobre. Pensando assim no futuro, qual é para si neste momento a sua maior aspiração? Bom, eu tenho os pés muito assentes no chão. Também sei que está a haver um boom muito grande na arquitetura, não é? E esta procura para muitos hotéis, muitos restaurantes a acontecer.
e tenho os pés muito assentes no chão, mas as coisas estão a ser feitas de uma forma muito controlada e espero sinceramente, eu estou farta de dizer que aos meus 90 anos eu continuo com o meu ateliê e a fazer o que faço e a remar também. Com este álbum que refere e esta vertente crescente, tanto da arquitetura, eu acho que também na valorização das artes, sente que está realizada neste mundo e que tem prospecção, não só a questão do gesso e diretamente relacionada com a IVA, mas sente que esta crescente se vai manter? Sendo sincera, acho que não. Acho que isto também, o que se está a valorizar muito é o fazer à mão. Nós estamos a voltar outra vez às manualidades e essa valorização, mas eu não acredito que isto vá durar muito tempo, porque é preciso tempo e as pessoas não têm isso, as pessoas não dão esse tempo. Portanto, eu tenho perdido muitas obras exatamente porque me pedem timings absurdos para as concretizar. Isso não faz sentido, porque eu estou farta de dizer, eu não quero uma fábrica de produção de peças, eu quero continuar com o meu ateliê, quero ter este privilégio de poder discutir com o cliente, de desenhar, de modelar, de fazer todo o processo de trabalho sem ter aqui mais 3 ou 4 pessoas a trabalhar e a perder depois o fio à meada. Não, eu quero estar, lá está, estar em quase todos os meus, quero estar em todos os meus projetos. Portanto, eu sinto que não há tanta valorização assim, ou seja, não vai haver tantos clientes que percebam aquilo que se faz. Por isso eu tenho vindo a perder muitas obras também, porque não consigo fazer, sei lá, um teto enorme num mês. É impossível. As pessoas têm que perceber que leva o seu tempo. Sim, ainda por cima isto é tudo feito à mão, portanto... Sim, e como eu falo também de outras, não é? De outras, sei lá, de cestaria, de outras coisas, de outras manualidades, não é? São coisas que estão a voltar, sem dúvida, mas ou voltam também e introduz-se um processo industrial e 1001 pessoas a fazerem a mesma coisa, então não sei, não tem que haver alguém que depois, ao receber isso, que valorize e que perceba aquilo que está a receber também. Mas ter um público mais fechado não é necessariamente mau. Se for efetivamente um que lhe dê muito mais valor. Eu não falo de valor económico. Sim, eu estou a falar de valor pessoal. Sim, e valor, sim. Sim. É preciso que ele exista, não é? Porque não consegues sobreviver com, claro. Não é? com essa... Eu estou a dizer que quero chegar aos 90 e continuar a fazer isto. Eu acredito que vai conseguir. Mas eu quero conseguir desta forma como tenho feito até agora, sabes? Muito tranquila. Eu tive consciência de que tive que pôr aqui o João, e para mim até é um prazer ter o João aqui, porque é uma forma também de eu partilhar o que tenho, e já chegámos ao ponto de estarmos a partilhar os dois um com o outro, e é muito bom sempre às vezes ter, e vejo a evolução dele, não é? É muito bom. Mas eu tenho consciência que não quero aqui mais 2 ou 3 pessoas, se calhar até podia ter trabalho para isso, mas isso ia fazer com que eu fugisse a esta ideia de ateliê, sabes? De estar aqui tranquila, de estar no meu espaço. Aliás, eu não quero o João aqui, por exemplo, o tempo inteiro, porque eu preciso do meu espaço para mim também, ou então criar um espaço só para mim e depois ter... Isso já ia desviar. Não, eu quero as coisas desta forma. Não sei se vou conseguir durante muito tempo, mas espero que sim, não é? É nesse aspecto tranquilo, sabes? Muito tranquilo. Eu tenho pessoas que me dizem a brincar que mas assim não vais crescer. E eu pergunto, o que é o crescimento para estas pessoas, não é? Se calhar não é o mesmo crescimento que é para mim, eu sinto-me a crescer, se calhar este é o meu objetivo não sei se é o objetivo de vida, mas se calhar era isto que eu procurava, porque na altura, quando eu saí da empresa, eu tive 6 anos lá a trabalhar, e saí exatamente porque tinha consciência de que aquilo tinha um sentido tão empresarial, era tudo tão frio, que não fazia sentido para mim, não é?
havia demasiado valor económico que me incomoda mesmo. Portanto, eu sei que isto é muito romântico, não é? Porque nós precisamos do dinheiro para viver, mas a verdade é que eu preciso disto, do contato com o cliente, com o contato com o trabalho, de ter tempo, de respirar, de ter uma peça que está aqui há um mês parada porque preciso que ela esteja lá para depois voltar outra vez. Isto não é, se calhar não há assim tanta gente que tenha, né, que dê valor a isto, não é? É por aí. Não sei se estou... Sim, eu acho que ainda há. Sim. Ou pelo menos os que dão muito valor. Sim, pronto. Também é um... Que há neste momento, sim, e acho que estamos a trabalhar nesse sentido. Agora, se daqui a 10 anos isso ainda vai acontecer, tenho algumas dúvidas, porque são fases, não é? Houve uma fase também que se deu muito valor e depois deixou-se, falando do estuque, não é? Do estuque. Houve uma fase em que o estuque foi super valorizado, não é? Como depois veio aquela fase em que foi ou destruído ou tapado, e agora está outra vez a voltar. Eu creio que são fases, por aí. Estando aqui em Viana do Castelo e numa cidade em que existe a tradição do estuque decorativo, sente que o seu trabalho é uma continuidade deste património, integrando-a também nesta dimensão única e inspiracional que se temeu poder desaparecer, como estava a referir agora? Sim. Que o estuque a mim é uma das inspirações, não é? A técnica do estuque, só que neste momento eu não uso as técnicas que eles usavam, não é? Estamos a falar de pessoas que construíam tetos diretamente, não é? Por exemplo, eu falo de tetos, porque estou agora a terminar uma obra imensa com 10 tetos em Lisboa. Os meus tetos vão todos montados aqui e são colados lá, não é? O processo é diferente. Agora, que é para mim uma inspiração, sem dúvida nenhuma, que tenho o maior respeito por todo o passado, não é? É sem dúvida, não há... É incrível o trabalho, e foi uma das minhas paixões, lá está, a perceber uma técnica que eles tinham, vê-los a correr, eu já tive a oportunidade de vê-los a correr, por exemplo, diretamente num teto, é mesmo bonito, é muito bonito. Neste momento o que eu faço é correr as peças em ateliê e depois levar para lá. Portanto, é um processo diferente, um processo muito diferente. já pensou que a Iva vai ser também uma dessas figuras reconhecidas e que está a fazer reviver esta arte que... Eu não penso muito nisso. não penso muito nisso. Não faço ideia se vou ser reconhecida ou não. Eu acho que estamos em mundos diferentes também, não é? E esse reconhecimento é fugaz, portanto posso ser reconhecida agora e daqui a 2, 3 anos já ninguém sabe quem é a Iva Viana, portanto... Mas não só pelo nome, mas também pelo que deixa, pelo que é herdado, quem visitar sim. Uma das suas obras... Mas sabes que eu tenho uma sensação de que, isso tenho vindo a perceber com as minhas obras, que nada me assegura que as pessoas não vão destruir as obras. E se calhar até vamos de encontro novamente àquilo que estávamos a falar, à valorização. Aconteceu-me, o primeiro trabalho que eu fiz aqui a solo, quando vim para aqui para o ateliê, em 2013, foi para Braga, para o restaurante Expositor, e foi assim um arranque de obra incrível. Eu trabalhei sozinha, assim, tipo, sei lá, dois meses, mas completamente sozinha, sábados e domingos. Eu lembro-me da minha família montar mesa aqui num domingo, porque já não me via há imenso tempo. Aquela história de se não vai Maomé, vai a montanha, Maomé, literalmente. E há cerca de 1 ano e tal o dono telefona-me a perguntar se havia alguma solução de arrancar o painel fora, porque iam destruir o restaurante todo. Ou seja, destruíram a minha obra toda, não houve qualquer cuidado de me avisar antecipadamente, não é? E aquilo eram várias pétalas, 30 e tal pétalas, que depois terminava com um painel de 6 metros por 3 ou por 2, já não me lembro muito bem. O painel é colado diretamente, portanto é impossível. Acho que conheço, é uma obra que tem um banco e uma zona de madeira e as pétalas estão por trás dessa... Pronto, as pétalas, entretanto, pegaram nelas e montaram-as noutro sítio, que eu não faço ideia, ninguém falou comigo, portanto, estás a perceber? Sim. Isto dói-me tanto, isto é mesmo doloroso, eu acho que ninguém percebe esse lado... porque aquele cliente, e isto são erros de quem começa um ateliê que quer arrancar sozinha, eu nunca teria feito as coisas daquela forma, nas obras seguintes voltei a fazer outros erros, mas que me serviu para aprender. Eu tenho que salvaguardar as peças de outra forma, não é? Mas
Não sei, só assinando um contrato, não é, de que as pessoas não podem depois destruir. Não sei se me estou a fazer Sim, entender, sim. mas pronto. Sim, Aquela obra manipular, sim, manipulam. E pior do que obra. desaparecer foi eles pegarem nas pétalas e usarem noutro espaço, para o qual nem sequer foi pensado. Portanto, é doloroso. É mesmo. Na altura nem fiquei sem saber o que dizer, porque nem queria acreditar um restaurante novo, não é, com 3 anos, como é que já estavam a destruí-lo. Ora, aquilo que eu percebi é que ele estava dentro do parque de exposições, e o parque de exposições ia ser todo remodelado e o restaurante também foi destruído. Foi isso que eu percebi. Na verdade, ou eu me agarro muito a estas coisas e vou para um processo litigioso difícil, ou então sigo em frente. E é sempre essa minha teoria, não é? Tipo, eu sofro, não é? Mas depois sigo em frente e continuo com os outros projetos. E não pode, mas claro que ainda me dói, porque ainda estou a falar neste assunto, não é? Não me passou ao lado. Mas isto é um exemplo, não é? Do que não há uma segurança para nós de que não se possa destruir a obra. Nesse caso específico, se eles conseguiram retirar as pétalas, não conseguiriam retirar de outra forma e pedir à própria Iva que criasse? Mas não tiveram esse cuidado. Não têm essa sensibilidade. Não têm mesmo. Não... sem dúvida que aquilo foi um erro de primeira obra de ateliê, não é? Porque eu queria arrancar, estava a sair de outra empresa, não sei o quê, queria arrancar, mas não tem sequer essa sensibilidade, lá está. Mas pronto. Quando pensa nos seus trabalhos no estrangeiro e na forma como as pessoas os visitam e acabam por ser exclusivos, porque são feitos por si, são feitos à mão, são feitos cá, Sim. Acha que associam a obra ou esses tais painéis? Não. Aliás, uma das razões de eu ter saído da empresa foi, eu era técnica de escultura, portanto eu não assinava os meus trabalhos. Aliás, eu cheguei a assinar o painel do Four Seasons, que foi todo feito por mim, eu tive que pôr o nome de uma outra pessoa, portanto eu chorei baba em rainha. Mas esse para mim foi o corte, foi a perceber, ok, Iva, tens que compreender que tu és uma técnica, portanto estás aqui a executar o trabalho que te pedem, portanto tu não podes de todo, mas o pedirem-me a mim para ainda assinar esse trabalho foi muito doloroso. Portanto, se te referes a esse trabalho no estrangeiro, não, nem sequer tem lá o meu nome, nem sequer tem o nome da empresa da qual eu fazia parte, portanto está o nome de uma outra pessoa. É doloroso. Mas não foi parece bom, fácil, foi bom. Não parece fácil, na verdade. Eu já ando nisto, vou fazer quase 15 anos, e a verdade é que tudo isto é um processo de trabalho, não é? Tu sais da faculdade e ainda por cima eu saio da Faculdade de Belas Artes com uma vergonha tremenda daquilo que eu fazia, não é? Porque eu tenho perfeita consciência de que aquilo que eu faço são artes decorativas, não são belas artes, e que é muito diferente. E eu sei com uma tremenda... Eu tinha vergonha, eu fiquei 6 anos a produzir que nem uma doida naquela empresa e não mostrava a ninguém, até que quando eu saí eu pensei, olha, bolas, não quero saber, quer dizer, tenho um know-how brutal aqui, vou fazer e vou fazer bem. Foi quando eu abri o Iva Viana, o ateliê aqui, vou fazer bem e quero lá saber. Deixei pus a vergonha de parte e realmente comecei a aceitar aquilo que fazia, que me dava gozo, não é? Porque sou muito feliz a fazer o que faço, é tão simples quanto isso. Portanto, porque é que eu hei de ter vergonha de fazer aquilo que faço? E pronto, e de certa forma depois de ter mesmo na Faculdade de Belas Artes também acabou por ser aceito também, não é? Já acaba por ser também uma referência de se falar, que é bom, não é? Porque pode haver espaço para tudo. Sempre soube que era esta área que queria seguir? Não nomeadamente o gesso, mas a escultura ou as artes? Sim, foi a minha única opção. Foi escultura, né? Na altura era escultura, pintura e arquitetura. Não, e design de comunicação. Eram os 4, não é? Porque quem ia para artes no secundário era aquilo que se escolhia e eu só escolhi escultura. Quando passa os dias inteiros no ateliê e sai daqui tarde e chega a casa exausta, em que é que pensa? Não no sentido muito pessoal, mas no sentido de... É um reconforto? Tem dias que eu saio daqui que me distraio completamente. Tão bem.
Como é que eu tenho... Isto aqui não é... Isto é sábado, não é? Amanhã é domingo e estou aqui também. Isto não é um emprego, não é um trabalho, é um espaço também, quase... Ainda não é onde eu vivo, porque ainda não consegui isso, não é? Mas de futuro, com toda a certeza, o meu ateliê vai ser no sítio onde eu vou estar, onde eu vou viver também, não é? Acho que toda a gente anseia ter um ateliê, pelo menos eu, se não digo toda a gente, não posso falar pelos outros, mas sim, de ter, portanto... Sair daqui e ir para casa, isso não acontece, porque o espaço é o mesmo. Não sei se estou... Sim. Ok, há um percurso de 300 metros, mas é a mesma coisa, não é? Para mim é exatamente a mesma coisa. Não... E eu tenho muito... O meu ritmo de trabalho é um bocadinho diferente. Eu não trabalho à noite, eu trabalho muito cedo de manhã. Eu às vezes venho por aqui às 7, ou às vezes até um bocadinho mais cedo, porque eu adoro trabalhar de manhã. Tenho um speed, uma coisa assim, parece que acordo com cafeína logo no sangue. E depois ao final do dia já é ao contrário. Ao final do dia eu pego no meu barco e vou remar. Se calhar é mais para aí que eu vou pensar do que se estivesse em casa, aí sim. E é muito satisfatório quando as coisas correm bem, quando as coisas começam a encaixar na cabeça, quando as coisas começam a ficar já desenhadas, é muito satisfatório. Também tenho dias de muita ansiedade, aquelas que nem me deixam dormir, mas pronto, faz parte do processo. Está bem. Muito obrigada, Iva. Pronto. Não sei se fui clara, mas pronto. Foi tudo excelente. Obrigada. Obrigada.